irmãs, a paz do Senhor. Vamos orar para a abertura do nosso culto. Pedir a Deus para continuar falando conosco como Ele tem falado. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, para pedir, Senhor, que o Senhor venha estar conosco. Venha falar, Senhor, em cada coração. Usa cada irmã neste momento, Jesus, na palavra, no louvor. Jesus, muito obrigada por Senhor estar conosco no dia a dia. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, Senhor. O Senhor tem nos dado força. A nossa força vem de Ti, Jesus. E nós cremos, Senhor, que nada irá nos abalar. Nada neste mundo irá nos abalar, Jesus. Jesus, venha, Senhor, guardar as nossas famílias, guardar o nosso lar. Coloca os anjos do Senhor em cada lar neste momento, Jesus. Fala no profundo conosco, Senhor. Nós te adoramos por tudo, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Jesus, muito obrigada, Senhor. O Senhor tem tirado as angústias do coração. O Senhor tem nos guardado de todo mal, de todo perigo. Jesus, o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Senhor, abençoa os nossos filhos, meu Deus. Cobre eles com teu sangue. Abençoa a nossa igreja, meu Pai, os nossos pastores. Tem misericórdia, Jesus, de nós. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti a cada dia. Obrigada por tudo, Senhor, pelo ar que respiramos. Que maravilhas é servir a Ti, meu Deus. Jesus, estamos mais uma vez reunidos, Senhor, nesse grupo, para pedir ao Senhor que venha estar conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu cuidado conosco, Jesus. O Senhor tem cuidado, Senhor, dos mínimos detalhes das nossas vidas. Muito obrigada, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãs. Vamos estar lendo hoje em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este salmo de Davi diz tudo. Deus está com você onde você está. Da mesma forma que Jesus estava com Daniel na cova dos leões, Ele está com você. Jesus estava com a viúva endividada e Ele multiplicou o azeite daquela viúva. Ele também está com você. Você pode estar no fundo do poço agora, mas Jesus está junto com você no fim do poço. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Se você está onde você está hoje, é porque foi o Senhor que te colocou aí. Se você está no deserto, você já fala para Deus, eu já não estou mais aguentando isso. Que deserto difícil é esse, meu Deus? Mas se você está nesse deserto, está passando por essa dificuldade, é porque foi o Senhor que te colocou aí. Você precisa passar por isso. Nós precisamos
passar por certas situações. Nós não compreendemos porque passamos por tantas lutas e provas, mas nós precisamos, porque é Deus que coloca a gente passar por isso para nossa fé aumentar. Mas também Jesus traz o refrigério para nós. Ele traz refrigério para mim, para você. Que você possa receber o refrigério do Senhor aí na sua casa. Aleluia, Jesus. Seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Entra, Senhor, em nosso lar. Refrigera, ó Pai, a nossa alma. Nós precisamos, Senhor, do Teu refrigério, Jesus. Entra, Senhor, em nosso lar, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos, ó Pai, nesta terra, Senhor. Passamos, ó Deus, por dificuldade, por um momento difícil, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está passando conosco. Eu agradeço pela oportunidade, que Deus venha abençoar a vida de cada irmão. Amém? Amém, irmãs? Nós vamos adorar ao Senhor. Pedir ao Senhor para nos libertar de nós mesmos. Amém? Aleluia, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Aleluia, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Nos transforma, Senhor. Nos enche do teu poder, Senhor. Pois o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo.
escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Aleluia. E ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. E então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Paz do Senhor, irmãs. Eu cumprimento as irmãs e quero agradecer pela oportunidade ao Grupo Déboras, pela vida da Adriana, que tem nos dado essa oportunidade para poder falar do amor do Senhor. Nessa tarde eu quero deixar em João 21, capítulo 21, versículo 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O título dessa mensagem, irmãos, é Peixe ou Palavra? Todo mundo sabe, né, irmãos, que essa pesca foi logo após Jesus ter ressuscitado. Ele já havia aparecido antes e os discípulos, incrédulo, Tomé, não acreditando muito. E mais à frente, a Bíblia relata que ele apareceu de novo aos discípulos. E mais uma vez, no decorrer desse texto, nós vamos ver lá no final que ele vai estar lá na praia esperando os discípulos. Mas até então ele não estava no meio com os discípulos. E eu vejo aqui nesse texto que talvez Pedro, por ser
uma pessoa entendida no assunto pensou que não precisava preparar tanto, eu penso. E quando ele disse que ia pescar, os discípulos falaram que ia com ele também. Essa época, como eu já disse, eles estavam sozinhos, porque Jesus havia ressuscitado há pouco tempo, mas ainda não estava aí, nessa hora, presente no meio deles. Mas no final, ele ia surpreendê-los. Muitas das vezes é assim, quando Jesus andava com eles, mesmo havendo dificuldades, eles sabiam em quem correr, mas nesse momento aí, quando eles começaram a pesca, eles não tinham, até o exato momento, o socorro bem presente. E que nós também não somos diferentes, não é verdade? Às vezes nós passamos por situações que nos deixam a entender que alguma coisa está errada. Mas aí Jesus vem logo e nos surpreende. E o que me chama a atenção no texto é que o texto não relata que eles fizeram alguma preparação para a pesca. Por exemplo, quem vai pescar com isca, com anzol, prepara. Ou às vezes dá uma checada no barco, não é verdade? Ou olhar se a rede está suja, se existe algum problema. E o texto não relata que eles fizeram isso no início. E às vezes nós somos assim, nós queremos fazer a obra de Deus, achamos até que, já estamos preparados. Não, eu já oro, eu já jejum, eu já faço algumas coisas, eu acho que eu estou apta. Mas o que mais conta é que às vezes no dia que você acha que você está apta, você esqueceu de consertar na noite anterior com o seu esposo, ou às vezes a gente esqueceu de pedir perdão a um amigo, e aí a gente sai de qualquer jeito para fazer a obra. Talvez você até orou, mas às vezes a gente não vigia, e aí que é o problema. E o mais interessante nessa pesca é que parece que Pedro era o capitão. Ele já tinha uma certa experiência com a pesca. E talvez ele não achou necessário que precisava preparar o povo, ou que precisava dar uma checada no barco, como eu já disse antes, ou da rede. E Pedro, irmãs, era uma pessoa de influência. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa nomeada. Mas isso não quer dizer nada. Cuidado, que isso pode causar danos no futuro. O barco seria a embarcação que eles usariam para buscar os peixes. Qual a embarcação que você tem usado para fazer a obra de Deus? Não entre em barco furado, barco errado, barco que as ferramentas nem se foram sequer checadas. Porque a palavra relata que Jesus estava na praia, mas não foram reconhecidos por eles. Os discípulos não reconheceram Jesus. Não reconhecer Jesus indica despreparo, falta de força, falta de fé. Muitos até falam em Jesus, mas não reconhecem verdadeiramente quem ele é. E logo a seguir, além de não reconhecer, o próprio Jesus perguntou se ele tinha alimento, e eles disseram não. O que eu quero dizer é que não vai com amigos que queiram te levar num barco errado, sem alimento, sem a verdadeira palavra, que é o alimento do Senhor para as nossas vidas. Porque isso pode te frustrar e pode te fazer uma pessoa incrédula e te deixar faminta. Eu imagino que os amigos de Pedro, ou seja, os restos dos discípulos, ficaram até indignados. Porque como que pode uma pessoa que já domina bem a sua área estar acontecendo isso? A Bíblia não relata, mas eu imagino que eles devem ter perguntado para ele, o que está acontecendo? E nem Pedro mesmo talvez pôde responder. E assim não é diferente comigo e com você. Às vezes as situações nós olhamos para dentro de nós não temos nem resposta. E nós também às vezes somos influenciados por pessoas que talvez você disse assim, nossa, mas uma pessoa nomeada não é qualquer um, é uma pessoa de nome. Ei, quando Deus olha de cima, Ele olha para mim, para você, Ele olha para todos nós e nos vermos cheios de falha. O que o Senhor quer ver em nós, irmãs, é esforçarmos a cada dia, é querermos ser melhor, tentar pelo menos. E nós, irmãs, às vezes olhamos para o outro já querendo julgar, já querendo apedrejar,
Mas Jesus olhou para esses discípulos com misericórdia. Porque muitas das vezes a gente não quer uma situação e às vezes a gente pensa assim, por que eu estou passando nisso? Mas nós não sabemos que talvez falta algo em nós, que precisa ser mudado para que Deus possa trabalhar. E o mesmo sem reconhecer Jesus e sabendo que Jesus, sabendo que eles não o reconheceram e que eles não tinham pão, ele já havia providenciado algo para eles e lançou uma palavra de autoridade sobre eles. A palavra foi onde ele falou com Pedro, lança a rede. E é a palavra, irmãs, que lançamos que vai mudar a situação. Qual é a palavra que você tem lançado na sua vida, na sua casa, no seu ministério? Jesus lançou a palavra, mas para obedecermos, mas se não obedecermos, continuamos famintas. É tempo de aprendizado, é tempo de deixarmos de sermos imaturas, é tempo de semeadura. A palavra causa impacto no mundo espiritual, mas para ter autoridade, você precisa obedecer a palavra. A palavra de Jesus foi lançada para ver se eles tinham obediência. Mas, na verdade, Jesus já tinha preparado o alimento para eles. E como se Jesus perguntasse para nós, tem comida? Ou seja, você tem alimentado? Você está com fome? Eu pergunto para as irmãs, vocês têm lido a Bíblia? Qual alimento que vocês têm saboreado? A palavra de Jesus trouxe alimento aos pescadores. Lance a rede. Ou seja, leva boa nova, irmãs. Apazigue situações. Releva o nervosismo, às vezes, do irmão. Talvez ele teve um dia ruim. Saiba entendê-lo. Olha o irmão com empatia. Lança palavra boa. Muitas das vezes, nós lançamos palavras, irmãs, ruins sobre as pessoas. Nós queremos fazer das nossas palavras o caráter da pessoa e muitas das vezes não é. Às vezes nós falamos que a pessoa é uma coisa, mas que na verdade nós nem a conhecemos. E como eu já disse antes, esse vírus me surpreendeu muito, porque cliente que eu pensei que era um bom cliente, que me amava, que sempre estava I love you, que gostava de mim, ele nem sequer me ligou para saber se eu precisava de alguma coisa. E outros que eu pensava assim, nossa, que pessoa tão chata, que pessoa enjoada, que pessoa isso, foi um dos primeiros a me mandar mensagem. Se eu precisasse de alguma coisa, eu podia contar com eles. Para desenhar para você, eu quero te dizer isso. Não julgue a pessoa porque ela é nervosa ou porque às vezes ela te tratou mal. Tenta entender que talvez ela não teve um dia bom. Aí você fala assim, mas eu não tenho culpa disso. Ela tem que resolver o problema dela lá. Eu sempre falo isso também. Mas só, irmãs, que a gente tem um grande defeito. Quando a gente está chateado com alguma coisa, o primeiro que às vezes vem sobre a gente quer descarregar nele. É defeito? É. Mas nós precisamos consertar isso. E eu vejo que, às vezes, nós somos assim. Eu sou assim. Às vezes eu estou estressada com uma coisa e muitas das vezes os meninos vinham perguntar alguma coisa para mim, até de dever de casa. Aí eu estava ali ocupada com a janta, já pensando no banheiro que eu tinha que lavar, já pensando, sabe, nas casas do outro dia. E aí você sai na criança. A criança, às vezes, nem tem problema porque você teve um dia atribulado lá no seu trabalho. Ou às vezes seu marido vem te perguntar as coisas, você descarrega nele. Às vezes você teve um problema também com a vizinha. Aí você entra dentro de casa, o marido vai falar uma coisa, você já sabe? E às vezes nós somos assim. Mas a palavra que Jesus lançou sobre os discípulos trouxeram 153 grandes peixes. Mas o mais importante é que Jesus
já havia estado lá na praia com um banquete já preparado para eles. Que logo a Bíblia diz assim: ao saltarem da terra, 21, versículo 9, ali vieram umas brasas e em cima peixes e havia pão. Ou seja, Jesus já tinha o alimento para eles preparado. Jesus só queria mesmo, irmãs, é ver se realmente eles estavam obedientes. E a Bíblia relata que após a palavra após a palavra lançada de Jesus, Pedro obedeceu e o barco que era vazio se tornou um barquinho. Pode ver que no versículo 3 você vai ver que fala de barco. E no versículo 8 vai falar de um barquinho. Ou seja, antes era um barco vazio, mas agora era um barquinho pequeno, um barco se fala pequeno, um barquinho, com 153 peixes grandes. Simples assim. O barco, a palavra barco dá a impressão de um barco grande, mas ele estava vazio, sem peixe. Mas depois da palavra de Jesus, ele se tornou um barquinho com muitos peixes. A Bíblia relata que eram 153 grandes peixes. Ou seja, o que Deus faz em nós nos torna menores. Quando obedecemos a palavra de Jesus, nós nos tornamos pequeno, humilde, obediente, amoroso, empático. Mas o que Ele faz em nós, o que Ele faz em nós e nos dá, é que é grande para nós. Ou seja, aqueles 153 peixes grandes, que foi a providência do Senhor, tornou o barco pequeno. Barco vazio, às vezes se acha grande, mas quando se enche de peixe, ele se torna menor. Quando Deus faz em nós mudança, ao invés de nos acharmos grandes, nós achamos menores. Se for o contrário, irmã, não procede do Senhor. Porque quanto mais Deus faz em nós, menores nós sentimos. Nós ficamos até constrangidas com a misericórdia dele. E aí não foi diferente. A embarcação, ou seja, o barco, sem a palavra, trouxe transtorno. Mas com a palavra, trouxe abundância. Peixe morre, mas palavra vivifica. Não coloca o foco no peixe, porque o peixe estraga. Mas coloca foco na palavra, porque ela vai ser eterna. E é ela que te cura, é ela que te liberta, é ela que te transforma. E é ela que faz grandes diferenças no meio de nós. O cristão ele tem que estar alicerçado na palavra, irmãs. Para nos dias desses, de grandes tempestades, você ter certeza de que se você obedecer, você vai ter a providência. Pedro, talvez nesse dia, ele pensou que seria na própria força, mas não foi. E todas as vezes que eu e você acharmos que vamos ser na nossa força, nós vamos ter frustrações. Mas quando nós olharmos para Jesus, mesmo não o reconhecendo e mesmo não lendo a palavra, ele vai usar da misericórdia e vai acreditar que eu e você, depois da palavra, nós podemos ser melhores. Eu, sem a palavra, eu era um João ninguém.
A prostituta sem a palavra, ela era prostituta. Mas com a palavra, ela se tornou uma mulher respeitada. E assim é. Todos nós, sem a palavra, somos nada. Mas com a palavra, somos mais que vencedores no Senhor. Receba essa palavra nessa tarde. Que o Senhor te abençoe, que adentre o seu coração e lança a palavra sobre a sua vida. Começa a profetizar que você é uma bênção, que tudo já deu certo, que a sua casa é uma bênção, que os seus filhos são bênção, que o seu casamento é uma bênção. Irmãs, e mesmo que não for, foi lançada a palavra e você verá a abundância sobre a sua casa, assim como Pedro viu após a palavra transformar aquele barco. O barco sem a palavra é vazio, mas com a palavra trouxe abundância. Receba nessa tarde esta palavra, que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor guarde toda a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor, Deus, nessa tarde, nesse início de noite. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Deus um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, Débora, não será atingida. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Deus vem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu.
Não desista. Vai passar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das irmãs que trouxe a palavra, que trouxe os louvor. Obrigado, meu Deus, por nos dar mais um dia de luta, de vitória, por nos dar a permissão, ó Pai, de poder assistirmos esse culto maravilhoso que tem edificado a nossa vida, Deus. Continua nos guardando, Senhor, no decorrer dessa tarde, que possamos ter um lindo anoitecer na presença do Senhor. Que o Senhor venha visitar a cada uma das irmãs, visita, ó Deus, o lar delas. Cobre, Senhor, com teu manto a cada uma das irmãs e continue, Senhor, usando grandemente as tuas filhas para continuar fazendo a obra do Senhor, para estar levando incansavelmente essas palavras lindas de conforto, de carinho, de amor que o Senhor tem por nós a cada dia, que tem feito muita diferença nas nossas vidas, ó Pai. Guarda nós, Senhor, as nossas famílias. Vai de encontro, ó Pai, a todas as pessoas que estão nos hospitais, precisando de um milagre. Visita, Senhor. Vai de encontro, coloca esperança no coração dos pacientes. Coloca, Pai, usa os médicos, dá sabedoria divina, ó Pai, para eles saber está fazendo o melhor possível para esses pacientes que têm lutado entre a vida e a morte. Que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus. Olha para o teu povo, Senhor. Tanta gente que está morrendo diante dessa epidemia que estamos vivendo. Mas maior do que essa epidemia é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu creio, que eu acredito. Que dias melhores virão. Em nome de Jesus eu creio. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Muito obrigada, meu Deus, por mais um dia na tua presença. E agradeço muito às irmãs pela oportunidade de estar fazendo parte desse maravilhoso culto que tem edificado muito a minha casa e a minha vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ficam todos com Deus na santa paz de Cristo.